Ele viveu anos seguindo uma única regra: nunca se apaixonar, nunca sentir, nunca falhar. Ela cresceu cercada por poder e perigo, mas carregava uma liberdade que ninguém conseguia controlar. Quando os dois se encontram, o que começa como proteção profissional rapidamente se transforma em algo proibido e impossível de ignorar. Entre ameaças silenciosas, decisões irreversíveis e um sentimento que desafia todas as regras, uma escolha pode custar tudo ou salvar duas vidas ao mesmo tempo. Antes de mergulhar nessa história intensa de risco, poder e amor inesperado, já deixa o like e se inscreve no canal para mais histórias que prendem do começo ao fim. A chuva sobre São Paulo naquela terça-feira não era o tipo suave que lava a cidade. Era grossa, raivosa, o tipo que afoga o barulho do trânsito na marginal e transforma os espelhos dos carros em inutilidades. Rafael Matos encostou o ombro na parede fria do corredor do 32º andar do edifício Adara, na Faria Lima, e observou a porta fechada à sua frente como se pudesse atravessá-la com o olhar. Ele tinha feito isso antes, atravessar coisas com o olhar, com as mãos, com o corpo inteiro quando necessário. Mas essa missão, pelo menos no papel, era simples: proteger Isabela Drummond Vasconcelos. Nenhuma operação de campo, nenhum confronto esperado. Apenas presença constante, discreta e absolutamente profissional ao lado de uma mulher de 32 anos, que, segundo o dossiê, viajava sozinha, jantava sozinha e, na maior parte do tempo, preferia que o mundo inteiro a deixasse em paz. Rafael tinha lido o dossiê 3 vezes. Não por insegurança. Ele nunca precisava reler nada 2 vezes, mas porque havia algo no perfil dela que lhe causava uma espécie de fricção mental difícil de nomear. Isabela era formada em arquitetura pela FAU, tinha um mestrado em urbanismo em Barcelona, falava 4 idiomas e, nos últimos 2 anos, havia assumido a direção criativa da Vasconcelos Incorporações, o maior grupo de desenvolvimento urbano do estado de São Paulo. O pai dela, Armando Drummond Vasconcelos, era o tipo de homem cujo nome aparecia em conversas que não chegavam aos jornais. Influente, calculista. E, segundo a fonte que o contratara, preocupado com algo que ainda não havia explicado em detalhes completos. A porta se abriu. Isabela Drummond Vasconcelos tinha olhos escuros e um olhar que não pedia permissão para nada. Vestia uma blusa off-white, calça de alfaiataria cinza e carregava uma pasta de couro caramelo sob o braço, com a descontração de quem já sabe exatamente o quanto aquilo tudo custa e não precisa provar para ninguém. Ela o viu. Parou por meio segundo. Apenas meio, não mais. E então abriu a boca. Você deve ser o erro que meu pai cometeu essa semana. Rafael não respondeu de imediato. Deixou o silêncio trabalhar por ele, algo que aprendera ainda nos primeiros anos de carreira. A maioria das pessoas preenche o silêncio com informação que você ainda não pediu. Mas Isabela não preencheu nada. Ela apenas o encarou esperando. Rafael Matos, ele disse por fim. Segurança pessoal. Fui contratado por Armando Vasconcelos. Eu sei quem te contratou. Ela retomou o passo, passando por ele em direção ao elevador. O que eu não sei é por que, já que não pedi, não preciso e não quero. Ele a seguiu. Era o trabalho. No elevador ela ficou de frente para as portas espelhadas e ele se posicionou ligeiramente atrás, no ângulo que cobria a entrada. Ela notou. Ele percebeu que ela notou. Nenhum dos dois disse nada. O lobby do Radara tinha pé direito de 8 metros e um silêncio de aquário. O porteiro acenou para Isabela com a familiaridade de quem a via toda manhã. Ela acenou de volta com um sorriso breve, genuíno, diferente do rosto que usara com Rafael. Lá fora, o carro já estava posicionado. Um SUV cinza escuro, vidros fumê, placa de São Paulo. O motorista, Cláudio, era funcionário da empresa havia 4 anos. Rafael tinha verificado a ficha dele ainda de madrugada. Você vai ficar me seguindo o dia todo? Ela perguntou sem olhar para ele enquanto entrava no veículo. Esse é o acordo com seu pai. Meu pai tem muitos acordos que não passam por mim. Rafael entrou pelo banco dianteiro. Isabela no banco traseiro,
Abriu a pasta e começou a revisar plantas baixas como se ele não existisse. Durante os 40 minutos de trajeto até o canteiro de obras no Brooklyn, onde a Vasconcelos conduzia um projeto de uso misto que já havia vencido 2 prêmios internacionais antes mesmo de ser concluído. Ela não disse mais uma palavra para ele. Ele a observou pelo espelho retrovisor 2 vezes, apenas o suficiente para mapear o padrão. No canteiro, ela foi outra pessoa. Trocou os sapatos de salto por uma bota de couro sem avisar ninguém, colocou o capacete amarelo com a naturalidade de quem faz isso toda semana, porque fazia, e caminhou direto para o engenheiro responsável com um rolo de plantas na mão. Rafael a seguiu a 3 metros de distância, memorizando entradas, saídas, ângulos cegos, pessoas. Ela discutia especificações técnicas com uma precisão que desautorizava qualquer suposição sobre o que ela sabia ou não sabia. O engenheiro, um homem de cabelos brancos com 20 anos de obra nas costas, escutava com atenção total. Às 12h40, ela parou no meio de uma laje em construção, olhou para o horizonte de São Paulo espalhado lá embaixo e Rafael percebeu algo que não estava no dossiê. Ela respirava diferente quando olhava para a cidade, como se a cidade fosse dela, ou como se ela fosse da cidade, o que era uma coisa diferente e mais verdadeira. "Você tem fome?" Ela perguntou sem se virar. Rafael demorou um segundo para entender que ela estava falando com ele. "Não é necessário se preocupar comigo, senhora." "Não me chame de senhora." Ela se virou e havia algo próximo de uma ironia no canto da boca. "Me chama de Isabela. E não perguntei se era necessário. Perguntei se você tinha fome." "Estou bem." "Ótimo. Então você vai ficar bem enquanto eu como um lanche naquele trailer ali, que faz o melhor pastel de queijo da Zona Sul, e você vai continuar me observando de 3 metros de distância com aquela cara de quem nunca riu na vida." Ela foi. Rafael ficou nos 3 metros, mas havia algo diferente no ângulo daqueles 3 metros agora, e ele não conseguia nomear exatamente o que era. Naquela noite, sentado no carro estacionado em frente ao prédio onde ela morava, um edifício residencial no Itaim com portaria reforçada e câmeras em todos os andares, Rafael abriu o arquivo criptografado que Armando Vasconcelos havia enviado junto ao contrato. Havia um nome, uma foto e uma instrução clara. Ela não pode saber a dimensão real disso. Ele fechou o arquivo. Havia trabalhado em escoltas para executivos em Brasília, para empresários em Porto Alegre, para uma família inteira, que passou 3 meses em uma fazenda isolada no interior de Minas, enquanto um conflito societário se resolvia nos bastidores. Cada missão tinha uma lógica que ele aprendia a ler nos primeiros dias. Os padrões de movimento do alvo, os pontos de vulnerabilidade do ambiente, os rostos que se repetiam sem razão aparente. Era um trabalho de paciência e disciplina, não de adrenalina. A adrenalina ele havia aprendido a custo, era inimiga do raciocínio. Com Isabela, o problema ainda não era nada concreto. Era precisamente a ausência de problema concreto que o incomodava. Armando Vasconcelos havia sido vago demais nos detalhes, específico demais na urgência. E o nome no arquivo, um homem chamado Sandro Fuentes, fotografado 3 vezes nas proximidades de 2 endereços frequentados por Isabela, não estava associado a nenhuma ameaça explícita, apenas a uma presença. Uma presença que Armando não queria por perto. Rafael conhecia esse tipo de situação. Conhecia o silêncio que precedia a necessidade real de um guarda-costas. E sabia que, quando esse silêncio quebrava, geralmente quebrava rápido. Desligou o motor, não porque fosse embora, mas para preservar o combustível. Recostou o banco 1 centímetro apenas, mantendo o ângulo de visão para a entrada do edifício. Às 23h12, a luz do apartamento do 15º andar, o de Isabela, apagou. Rafael ficou onde estava, não por obrigação contratual naquela hora específica, mas porque havia algo naquele apartamento escuro que parecia conter mais do que o dossiê descrevia, e ainda não tinha palavras para o que era. Pela primeira vez em muito tempo, a simplicidade de uma missão lhe parecia completamente enganosa.
Na manhã seguinte, Isabela saiu do prédio às 7h42. Rafael já estava posicionado na calçada, encostado no SUV, com um café que Cláudio havia buscado no bar da esquina ainda fechado para o movimento geral. Ela desceu com a mesma pasta de couro, os mesmos sapatos de salto e parou ao vê-lo com uma expressão que misturava irritação genuína com algo próximo de curiosidade involuntária. Você dormiu no carro? Bom dia, Isabela. Ela abriu a boca, fechou, olhou para o café que ele segurava e então entrou no veículo sem dizer mais nada. Rafael interpretou aquilo como uma forma de trégua. Pequena, condicional, mas real. O dia dela era denso. Uma reunião às 8h30 no escritório da Vasconcelos Incorporações, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, onde ela apresentaria a revisão de cronograma para um conjunto residencial em Pinheiros que estava 3 semanas atrasado por causa de um problema com o fornecedor de esquadrias. Depois almoço de trabalho com 2 arquitetos do escritório Metaforma, parceiros num projeto de revitalização de uma área degradada no Belém. À tarde, visita técnica a um apartamento modelo no Morumbi. E às 18h, um evento no Instituto de Arquitetos do Brasil, onde ela seria uma das palestrantes. Rafael memorizou a agenda como sempre fazia, uma leitura e ficava. Era uma das poucas coisas que ele aceitava como dom inato, embora não gostasse da palavra dom. Parecia sugerir algo recebido sem esforço, e nada em sua vida havia chegado sem custo. Na reunião das 8h30, ele ficou do lado de fora da sala de vidro, de pé, enquanto Isabela sentava à cabeceira de uma mesa comprida e desmontava o cronograma atrasado com a precisão de quem conhece cada parafuso do processo. Havia 12 pessoas na sala. Ela falava para todas ao mesmo tempo, sem levantar a voz. Rafael observou os rostos dos presentes e viu algo que reconhecia: respeito genuíno. Não o respeito de quem obedece por hierarquia, mas o de quem reconhece competência e não tem como fingir que não reconhece. No corredor, uma assistente chamada Priscila, 26 anos, cabelo preso, expressão de quem carrega o mundo nas planilhas, parou ao lado de Rafael com um café e uma pergunta discreta. O senhor é novo na equipe? Segurança pessoal. Priscila assentiu com uma expressão que dizia: entendo mais do que estou dizendo, e se afastou. Rafael arquivou aquela reação. Havia pessoas no escritório que sabiam mais do que pareciam saber. Isso era sempre relevante. O almoço no restaurante de cozinha contemporânea na Alameda Santos durou 1h20. Rafael ficou numa mesa próxima, pediu um copo de água e acompanhou o ambiente com a periodicidade calculada de quem nunca deixa o mesmo ponto fixo por mais de 40 segundos. Isabela, à outra mesa, gesticulava sobre plantas estendidas entre os pratos, e havia nela uma leveza naquele contexto que não existia quando ela estava sozinha ou quando sabia que ele a observava. Isso também era relevante. Na visita ao apartamento modelo, ela passou 40 minutos percorrendo cada cômodo com um olhar que não era o do cliente, mas o do criador, verificando se a execução estava à altura da ideia. Tocou na textura de uma parede. Abriu e fechou uma janela 2 vezes. Ficou parada por um momento no meio da sala de estar, olhando para a disposição da luz no fim da tarde. O corretor que a acompanhava fez silêncio instintivamente, como se soubesse que aquele não era um momento para palavras. Rafael ficou na entrada do apartamento. Dali via a planta inteira. Via ela. Havia algo no jeito como ela habitava os espaços que ele não conseguia ignorar completamente, por mais que tentasse arquivar como dado irrelevante. Ela não apenas entrava em um lugar. Ela avaliava. Ela media. Como se cada ambiente fosse uma pergunta que ela precisava responder. No evento do IAB, ela falou por 25 minutos sobre requalificação urbana e a responsabilidade dos incorporadores em projetos de impacto social. Rafael ficou nos fundos do auditório, de pé, contra a parede. A plateia era de uns 120 profissionais. Ela não usou slides. Falou de memória, com precisão e uma cadência que prendia a atenção sem precisar de recursos visuais. Quando terminou, o aplauso foi longo. No caminho de volta, no SUV, ela tirou os sapatos de salto
e encostou a cabeça no banco. Fechou os olhos por um momento. Rafael olhou para o retrovisor uma vez e depois desviou o olhar. Você sempre foi assim? Ela perguntou, sem abrir os olhos. Assim como? Presente sem existir. Ele não respondeu de imediato. Pensou na frase. Era precisa de uma forma que o incomodava. É o trabalho. Seu trabalho é não existir. Meu trabalho é garantir que você exista sem interrupções. Ela abriu os olhos e olhou para ele no retrovisor. Por um segundo, apenas um, havia algo diferente no olhar dela. Não ironia, não desprezo, algo mais próximo de reconhecimento. Que resposta estranha, ela disse, e fechou os olhos de novo. Rafael manteve os olhos na estrada, mas a resposta que dera havia saído com uma naturalidade que ele não havia planejado, e isso, por razões que ele ainda não conseguia articular, era a parte mais incômoda de toda aquela terça-feira. Naquela noite, antes de verificar o perímetro do prédio, ele abriu novamente o arquivo com o nome de Sandro Fuentes. A foto era de um homem de uns 40 anos, ombros largos, olhar direto. Não havia ficha criminal. Não havia empresa registrada. Apenas aquela presença silenciosa nos arredores de uma mulher que não sabia que estava sendo monitorada por mais de uma direção. Rafael fechou o arquivo e ficou olhando para a entrada iluminada do edifício por um longo tempo. Algo estava se movendo, lento, ainda sem forma definida, mas se movia. Na manhã do terceiro dia, Rafael chegou mais cedo do que o combinado. Não por instrução de Armando, mas por uma decisão própria que ele não examinou com muita profundidade. Às 6h50, Isabela saiu do edifício com roupas de corrida e parou ao ver Rafael encostado no carro. Você não dorme, ela disse. Não era pergunta. Durmo o suficiente. No carro? Ele não respondeu. Ela ficou olhando para ele por um momento com uma expressão próxima de avaliação silenciosa. O tipo que ela provavelmente aplicava a paredes e janelas e à disposição da luz nos ambientes que visitava. Existe um apartamento de hóspedes no meu andar vazio faz 2 meses. Se você vai continuar com essa presença constante que meu pai insiste em manter, ao menos durma como ser humano. Rafael abriu a boca para recusar. Não estou pedindo sua opinião, ela completou. Vou correr. Você vem ou fica fazendo cara de estátua? Ele foi. Correram pelo Parque do Povo, ela na frente em ritmo constante, ele a 3 metros. Ela correu 40 minutos sem parar. Quando terminou, encostou numa grade, pôs os fones no pescoço e ficou com os olhos no horizonte cinza da manhã paulistana. Como você entrou nessa profissão? Longa história. Estamos num parque às 7 da manhã. Exército. Segurança corporativa. Independente. E antes do Exército? Interior de Minas. Cidade pequena. Araguari. Ele a olhou. Ela sorriu. O primeiro sorriso completo que ele via nela, sem ironia. Minha avó é de lá. Passei todos os verões da infância nessa cidade pequena que você acha que eu nunca ouvi falar. Aquilo não estava no dossiê. E havia algo no fato de a cidade onde ele cresceu aparecer na boca dela com aquela familiaridade que criou um desconforto diferente de tudo nos dias anteriores. Mundo pequeno, ele disse. Ou grande demais para as coincidências que insiste em produzir, ela respondeu. E começou a caminhar de volta. Rafael a seguiu, a 3 metros. Mas aqueles 3 metros tinham uma textura diferente agora, e ele soube que a missão estava ficando mais complicada do que qualquer nome num arquivo criptografado poderia explicar. O apartamento de hóspedes era menor do que o dela, mas tinha janela para o mesmo lado da cidade, o lado que, à noite, mostrava um recorte da Avenida Faria Lima com seus prédios iluminados como peças de um tabuleiro que ninguém havia ganhado ainda. Rafael aceitou a chave sem comentários, deixou a mochila no quarto e estabeleceu mentalmente os novos parâmetros de distância e presença. Um andar compartilhado mudava a geometria da vigilância. Ele precisaria recalibrar. A primeira semana inteira passou com a regularidade de um metrônomo.
Ela saía às 7h40 ou às 6h50 quando havia corrida. Ele estava sempre antes. O café passou a ser 2. Ela começou a deixar um na soleira da porta do apartamento de hóspedes antes de descer, sem avisar, sem comentar. Na primeira vez, Rafael ficou olhando para o copo descartável por um tempo desproporcional antes de pegá-lo. Na segunda semana, aconteceram 3 coisas que mudaram o ângulo da situação. A primeira foi uma mensagem de Armando Vasconcelos às 22 horas de uma quinta-feira. Fuentes foi visto em Pinheiros, a 400 metros do canteiro. Rafael não respondeu com palavras. Respondeu ajustando o perímetro na manhã seguinte e posicionando um contato de confiança, um ex-colega chamado Douglas, discreto e competente, para monitorar os arredores do canteiro nas horas em que Isabela fazia visitas técnicas. A segunda foi uma conversa que ele não deveria ter ouvido, mas ouviu porque estava no corredor certo no momento errado. Isabela falava ao telefone com a porta do escritório doméstico entreaberta, a voz contida, mas com aquela tensão que ele havia aprendido a identificar nela. A tensão que aparecia quando ela falava com o pai. Eu não preciso de babá, pai. Preciso que você me trate como sócia, não como extensão do seu patrimônio. Uma pausa. Não é sobre ele. É sobre o princípio. Outra pausa. Mais longa. Tudo bem, mas isso não muda nada do que eu disse. Ela fechou a chamada. Rafael retrocedeu 2 passos silenciosos no corredor antes que ela abrisse a porta. Quando ela o viu ali, houve um segundo de tensão, ela avaliando o quanto ele havia ouvido, e então ela simplesmente passou por ele em direção à cozinha. Você quer jantar? Ela perguntou às costas para ele, abrindo a geladeira. Eu faço arroz com ovo. Não tenho paciência para outra coisa hoje à noite. Não precisa. Eu sei que não precisa. Ela pegou os ovos, colocou a panela no fogo. Mas você vai ficar acordado monitorando o perímetro igual todo dia, e arroz com ovo é melhor do que nada. Ele ficou. Comeram na bancada da cozinha, ela de frente para a janela, ele a 1,5 metros. Ela não falou sobre a ligação. Ele não perguntou. Mas havia um conforto estranho naquele silêncio. Não o silêncio dos primeiros dias, que era resistência, mas um silêncio de 2 pessoas que já não precisam preencher o espaço entre elas para justificar a presença. A terceira coisa foi a mais concreta. Na sexta-feira à tarde, durante a visita técnica ao canteiro do Brooklyn, Douglas enviou uma mensagem curta. Ele está aqui. Dentro do perímetro. Rafael estava a 20 metros de Isabela quando recebeu o alerta. Ela discutia revestimentos com o engenheiro, as costas para ele, completamente absorta na conversa. Ele fez uma varredura visual rápida do canteiro. Identificou Fuentes, em menos de 40 segundos. Homem de ombros largos, capacete amarelo que não era do canteiro, posicionado perto da entrada leste com um telefone na mão, olhos que não estavam no telefone. Rafael tomou uma decisão em menos de 3 segundos. Caminhou até Isabela com passos rápidos, mas controlados, sem correr. Correr no canteiro criaria alerta público, e ela faria perguntas que ele ainda não poderia responder completamente. Isabela, precisamos ir. Ela se virou com aquela expressão de quem vai dizer que não, porque ela sempre ia dizer que não quando a agenda era dela. Estou no meio de uma reunião. Eu sei, mas precisamos ir agora. Havia algo no tom dele, não urgência performática, mas aquela qualidade específica de seriedade absoluta que não deixa espaço para negociação, que ela reconheceu. Ele viu o reconhecimento no olhar dela. Ela fechou o rolo de plantas, disse ao engenheiro que mandaria as anotações por e-mail e foi. No carro, ela ficou em silêncio por 2 minutos. Depois, o que foi? Alguém que não deveria estar ali. Quem? Ainda não sei o suficiente para responder isso. Rafael. Era a primeira vez que ela usava o nome dele com esse peso específico. Não irônico, não casual, direto. Há uma pessoa que seu pai está monitorando. Eu fui contratado em parte por causa disso. Não tenho ainda todos os detalhes do motivo, mas a presença dela naquele canteiro não era coincidência. Isabela ficou olhando para a janela do carro. A cidade passava lá fora.
Ela respirou fundo uma vez. Meu pai devia ter me contado, ela disse por fim. Não com raiva, com a voz plana de quem confirma algo que já suspeitava. Provavelmente. E você? Você sabia desde o início que havia mais do que ele me disse? Sabia que havia algo. Não sabia a forma. Ela virou para ele. Rafael manteve o olhar na estrada. Você poderia ter me dito antes. Poderia, mas ainda estava reunindo informações para não alarmar sem motivo concreto. E agora tem motivo concreto? Agora tem presença física dentro do seu espaço de trabalho. Sim. Isabela assentiu lentamente. Não era a reação de alguém que entrava em colapso. Era a reação de alguém que processava com a mesma meticulosidade que aplicava a uma planta com problema estrutural. Rafael notou isso e arquivou com algo que, se ele fosse honesto consigo mesmo, era próximo de respeito. O que eu preciso fazer? Ela perguntou. Por enquanto, nada. Apenas me deixar fazer meu trabalho. Ela ficou em silêncio por mais um momento. Depois, tudo bem. Uma pausa. Mas não me esconde mais informação, Rafael. Se eu estou no meio disso, eu preciso saber o que é isso. Era justo. Ele sabia que era justo. E havia algo naquele acordo tácito, na forma como ela o chamou pelo nome, na forma como ele assentiu sem precisar de palavras, que estabeleceu entre eles uma linha diferente de tudo que havia existido até ali. Naquela noite, Rafael ligou para Armando Vasconcelos. A conversa foi curta e tensa, como todas as conversas com aquele homem. Ela precisava saber que há um risco real, Rafael disse. Eu pago para você protegê-la, não para informá-la. Com respeito, senhor, uma pessoa que não sabe que está em risco toma decisões que comprometem a proteção. Ela coopera melhor quando entende o contexto geral. Houve um silêncio do outro lado, que Rafael soube interpretar como concordância relutante. O quanto você disse a ela? O suficiente para que ela confie no processo, não o suficiente para que ela entre em pânico ou tome decisões por conta própria. Outro silêncio. Fuentes não é um homem violento por natureza, Armando disse, por fim, com a voz de quem concede uma informação que custou algo. Mas ele está sendo usado por pessoas que têm interesse em pressionar minha empresa através dela. Entendem que, se algo ameaçar Isabela, minha posição nas negociações muda. Que tipo de negociação? Aqui não é da sua conta, Matos. Com respeito, senhor, tudo que coloca ela em risco é da minha conta. Outro silêncio mais longo. E então? Uma disputa societária. Um grupo que quer fatia de um projeto que não é deles. Fuentes é o mensageiro. A mensagem ainda não foi entregue formalmente, mas o prazo está se aproximando. Rafael processou aquilo. Quanto tempo? Dias. Talvez menos de uma semana. Preciso saber os locais que ela frequenta que ainda não estão no meu mapa. Você terá o que precisar. Uma pausa. E Matos, ela não pode saber a extensão real disso. Ela já carrega peso demais por causa de mim. Rafael desligou o telefone e ficou olhando para o teto do quarto de hóspedes por um longo tempo. Havia uma ironia amarga na instrução de Armando. Proteja-a do conhecimento, enquanto o conhecimento é exatamente o que ela pediu que ele compartilhasse. 2 pedidos contraditórios de 2 pessoas que ele, de formas distintas, havia assumido como responsabilidade. Ele escolheria o equilíbrio com cuidado, mas sabia já naquela noite que em algum momento o equilíbrio iria pender para um lado, e que quando pendesse, a escolha seria dele, não de nenhum contrato. Nos 3 dias seguintes, a rotina continuou com a aparência de normalidade que Rafael havia construído cuidadosamente. Café de manhã, corrida em dias alternados, deslocamentos dentro da janela de horários conhecidos. Por fora, nada havia mudado. Por dentro, ele havia elevado o nível de vigilância 2 degraus acima do que Isabela podia perceber. Redistribuído os pontos de observação com a ajuda de Douglas e passado a cruzar toda a noite os dados de movimentação de Fuentes com os horários da agenda dela. Isabela, por sua parte, havia mudado ligeiramente também. Não de forma dramática. Ela não era o tipo de pessoa que deixava a emoção alterar a estrutura. Mas havia uma abertura diferente nas conversas,
quando elas aconteciam. Ela fazia perguntas sobre o trabalho dele com uma curiosidade que parecia genuína, não estratégica, e havia parado de tratá-lo como mobília. Na terça-feira da terceira semana, ela chegou em casa às 21 horas com um rolo de plantas debaixo do braço e um olhar que Rafael reconheceu como o de quem passou o dia brigando contra algo imóvel. Reunião ruim? Ele perguntou no corredor. Reunião com meu pai. Ela parou na porta do apartamento dela, a chave na mão. Ele vetou uma proposta que levei 3 meses construindo. Disse que o momento não é adequado para a expansão. Uma pausa. Mas o momento nunca é adequado para as coisas que partem de mim. Rafael ficou em silêncio. Ela não estava pedindo resposta, ele sabia. Estava deixando a frase sair porque precisava que saísse. Ele vetou por causa da situação atual? Rafael perguntou pesando as palavras. Ela o olhou, e ele viu que ela havia chegado na mesma conclusão. Você acha que sim? Acho que quando um homem está preocupado com a segurança da filha, qualquer movimento que expanda a exposição dela vai parecer errado nesse momento, independente dos méritos da proposta. Ela ficou olhando para ele por um tempo longo. Depois, abriu a porta e disse sem se virar. Você quer ver as plantas? Ele entrou. Passaram 2 horas na mesa da sala, as plantas abertas entre eles, ela explicando o projeto. Um conjunto de habitações de interesse social integrado a áreas verdes públicas numa região do Tatuapé, que estava sendo gradualmente desvalorizada por abandono. Rafael não entendia de arquitetura no sentido técnico, mas entendia de espaços, de lógica funcional, de como as pessoas se movem dentro de ambientes. E havia algo no projeto dela que revelava uma compreensão profunda dessas 3 coisas ao mesmo tempo. Isso é muito bom, ele disse em algum momento, sem planejamento. Ela levantou os olhos das plantas. Você entende de arquitetura? Entendo de espaços. E esse projeto resolve problemas reais sem criar problemas novos. Não é comum. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois, com uma voz diferente, mais quieta, sem a armadura usual. Meu pai acha que eu me perco em idealismo. Que projeto social é risco sem retorno suficiente. E você acha o quê? Que retorno não é só financeiro, e que uma cidade que abandona os seus próprios moradores, eventualmente, é abandonada por todos. Rafael não respondeu. Mas havia algo naquela frase que ficou com ele, não como dado profissional, mas como coisa verdadeira dita por uma pessoa que acreditava no que dizia. Às 11 da noite, ele se levantou para ir embora. Ela o acompanhou até a porta. E ali, naquele corredor entre a sala e a entrada, com a cidade iluminada lá fora pela janela, aconteceu a coisa que Rafael havia treinado uma vida inteira para não deixar acontecer. Ela olhou para ele de uma forma que não tinha mais nenhuma das camadas de defesa dos primeiros dias. E ele olhou para ela de volta, sem conseguir reorganizar a expressão rápido o suficiente para que ela não visse o que estava ali. Não foi um beijo, não naquela noite. Mas foi o momento antes do beijo, o momento em que 2 pessoas reconhecem simultaneamente que a linha existe e que nenhuma das 2 está mais inteiramente do lado de cá. Boa noite, Rafael, ela disse, com uma voz que tinha aprendido a usar o nome dele de um jeito que ele não conseguia ignorar. Boa noite. Ele saiu. Ficou parado no corredor por 2 segundos depois que a porta fechou. Algo que nunca havia feito antes em nenhuma missão, em frente a nenhuma porta. Depois caminhou até o apartamento de hóspedes, abriu o arquivo de Fuentes, releu os dados de movimentação da semana, verificou as câmeras do perímetro e tentou, com toda a disciplina que havia cultivado ao longo de uma carreira inteira, colocar o trabalho de volta no centro. Mas o projeto do Tatuapé ficou na cabeça, e a forma como ela havia dito que retorno não é só financeiro, e o silêncio que havia entre eles na mesa quando ele disse que o projeto era muito bom. Havia uma regra que ele seguira desde o começo, nunca se envolver emocionalmente. Era uma regra que havia funcionado por anos, porque ele nunca havia encontrado uma situação que a testasse de verdade. Encontrara agora. E a regra ainda estava de pé, mas começava a mostrar as primeiras fissuras, invisíveis para qualquer pessoa de fora,
mas completamente legíveis para alguém que, como ele, aprendera a ler fissuras em tudo antes que virassem rachaduras. A cidade lá fora não dormia. Raramente dormia. E Rafael ficou acordado junto com ela, virado para o teto, contando os pontos de luz que atravessavam as venezianas, como se pudesse transformar aquela contagem em distância suficiente entre ele e o que havia começado a sentir. Não conseguiu. Na manhã seguinte, ele estava posicionado na calçada como sempre, café na mão, quando ela desceu. Ela o viu. Houve um segundo, apenas um, em que os olhos de ambos se encontraram com a memória do corredor entre eles, e então cada um deles, por acordo tácito e simultâneo, dobrou aquilo e guardou em algum lugar funcional. Reunião no escritório às 8, ela disse. Sei. Tem 2 visitas ao canteiro do Brooklyn à tarde. Douglas vai estar no perímetro. Ela assentiu. Entrou no carro. A rotina continuou. No canteiro, naquela tarde, Douglas confirmou por mensagem que Fuentes não havia aparecido nos últimos 2 dias. Rafael recebeu a informação e não a interpretou como alívio. A ausência raramente significava recuo, significava reposicionamento. Armando Vasconcelos ligou às 18 horas, quando eles estavam no carro de volta para o Itaim. O grupo enviou um representante para conversar. Ele disse, com aquela voz plana que usava para notícias, que tentava fazer parecer menores do que eram. A reunião é amanhã. Comigo, não com ela. Mas eles sabem da rotina dela, Matos. Sabem demais. Quanto demais? Sabem o canteiro, sabem o horário, sabem o projeto do Tatuapé. Rafael manteve o olhar na estrada, mas algo endureceu internamente com aquela informação. Alguém havia alimentado aquele grupo com dados que não eram públicos. O projeto do Tatuapé era interno, ainda em fase de proposta, o que significava que havia uma fonte próxima. Alguém no escritório, Rafael disse. É o que eu suspeito. Ainda não sei quem. Preciso de acesso à lista completa de pessoas que tiveram contato com o projeto nos últimos 2 meses. Você terá até amanhã cedo. Isabela, no banco de trás, olhava pela janela. Ela havia ouvido a metade da conversa que coube ao carro, a metade de Rafael. Quando ele desligou, ela esperou. O quê? Ela perguntou simplesmente. Alguém próximo ao escritório passou informações para fora. Ainda não sei quem. Ela não reagiu com susto. Ficou olhando para a frente por um momento, processando. A Priscila tem acesso a tudo, ela disse por fim. Mas não acredito que seja ela. Acesso não implica intenção. Pode ter sido acesso involuntário. Um e-mail aberto, uma tela visível. Vou precisar verificar sem criar alarde. Como você faz isso sem que a pessoa saiba? Verificando o rastro de acesso nos arquivos digitais. Ninguém costuma apagar o histórico de visualização com cuidado suficiente. Ela o olhou com algo que, em outro contexto, ele teria chamado de admiração. Você vai resolver isso, ela disse. Não era pergunta. Uma afirmação com a confiança de quem havia decidido confiar e estava sendo fiel a essa decisão. Vou resolver. E havia algo naquele comprometimento, na forma como saiu da boca, sem hesitação, sem o filtro profissional habitual, que Rafael reconheceu como a voz de alguém que já não estava respondendo apenas por contrato. A lista que Armando enviou na manhã seguinte tinha 23 nomes. Rafael a percorreu 3 vezes antes de ligar para um contato que trabalhava com análise forense digital, um homem chamado Henrique, ex-perito de tecnologia da informação, discreto por natureza e por prática. A conversa durou 8 minutos. Henrique precisaria de acesso remoto ao servidor da Vasconcelos Incorporações, o que exigiria autorização de Armando. A autorização chegou em 40 minutos. Enquanto Henrique trabalhava nos bastidores, Rafael acompanhou Isabela numa reunião de alinhamento com os parceiros do projeto de revitalização do Belém. Ela estava mais quieta do que o normal. Não tensão visível, mas aquela qualidade de concentração dobrada que ele havia aprendido a reconhecer nela quando ela estava processando algo em paralelo ao que precisava fazer. Mesmo assim, a reunião foi conduzida com precisão. Ela sabia separar o que precisava ser feito do que estava pesando. No intervalo do almoço, ela encontrou Rafael no corredor e parou.
Você descobriu alguma coisa? Ainda aguardo o retorno, até o fim do dia. Ela assentiu. Depois, com uma naturalidade que surpreendeu os dois. Você já comeu? Não. Tem um japonês aqui embaixo. Almoço rápido não compromete o perímetro? Não compromete. Sentaram numa mesa de canto que Rafael escolheu. Ângulo completo para a entrada, saída lateral visível, janela para a rua. Ela notou a escolha da mesa sem comentar. Pediu temaki. Ele pediu o mesmo porque era o mais rápido no cardápio. Você sempre escolhe mesa de canto? Ela perguntou. Sempre. Em todo lugar que vai. Em todo lugar. Ela ficou olhando para ele com uma expressão pensativa. Deve ser cansativo viver assim. Sempre avaliando o espaço, sempre de costas para a parede. É o contrário. É o que me permite relaxar. Se o espaço está mapeado, não preciso de vigilância constante. Vira automático. Como eu com plantas baixas, ela disse, quase para si mesma. Quando eu entro num ambiente novo, já estou lendo a estrutura antes de olhar para a decoração. Minha mãe achava um tédio. Dizia que eu nunca conseguia apenas estar num lugar. Era a primeira vez que ela mencionava a mãe. Rafael esperou, sem pressionar. Ela faleceu quando eu tinha 16 anos. Isabela continuou, com a voz plana de quem já digeriu a dor, mas não finge que ela não existe. Meu pai nunca foi o mesmo depois. Ficou mais fechado, mais controlador. Acho que a forma como ele me trata até hoje é uma versão distorcida de como ele aprendeu a lidar com o medo de perder. Faz sentido, Rafael disse. Não torna mais fácil. Não. Mas explica. Ela o olhou por um momento. Você tem família? Uma irmã. Em Araguari. Nos falamos pouco. Por escolha? Por distância. Não apenas a geográfica. Ela assentiu como quem reconhece o território sem precisar de mapa. E Rafael percebeu naquele momento que havia algo entre os dois que ia além da situação e além do contrato. Uma espécie de semelhança de estrutura, de pessoas que haviam construído distância como mecanismo de sobrevivência e que, diante uma da outra, estavam encontrando cada vez mais difícil manter essa distância completamente intacta. O telefone dele vibrou. Era Henrique. Rafael leu a mensagem, ficou imóvel por 2 segundos. O que foi? Ela perguntou. Encontramos. Ele deslizou o telefone para ela. O histórico de acesso ao projeto do Tatuapé mostra que alguém com login de usuário externo acessou os arquivos 4 vezes nas últimas 3 semanas. O login pertence a um consultor terceirizado que presta serviço para o escritório há 8 meses. Ela leu o nome na tela. A expressão dela não mudou, mas os olhos ficaram duros por 1 segundo. Marcos Antunes. Ela devolveu o telefone. Ele foi indicado por um dos sócios minoritários. Nunca me pareceu completamente alinhado, mas nunca tive motivo concreto para questionar. Agora tem. O que fazemos? Seu pai precisa saber. E o acesso de Antunes precisa ser revogado imediatamente, sem que ele perceba que foi identificado, pelo menos até a reunião de amanhã com o representante do grupo estar concluída. Por quê? Porque se ele souber que foi descoberto antes da reunião, o grupo do outro lado perde um recurso e pode acelerar qualquer movimento que esteja planejando. Melhor que a reunião aconteça com o trunfo ainda aparentemente ativo. Ela ficou em silêncio, processando. Você pensa em tudo em termos de tabuleiro, ela disse por fim. Não era crítica, era observação. É a única forma que conheço de pensar em segurança. E funciona? Até agora. Ela olhou para ele por um momento mais longo do que o habitual, e havia no olhar dela uma qualidade que ele já não conseguia arquivar como dado profissional. Era pessoal, direta, sem a moldura da ironia que ela usava no começo como escudo. Rafael. Sim. Obrigada. Uma pausa. Por tudo isso. Por não tratar esse trabalho como se eu fosse apenas um alvo a ser mantido intacto. Ele não soube o que responder de imediato. Então disse a coisa verdadeira, que era também a coisa perigosa. Você nunca foi apenas um alvo. Ela não respondeu, mas algo nos ombros dela, naquela postura permanentemente controlada, afrouxou 1 milímetro,
E Rafael soube que aquele milímetro custaria caro para os dois, mais cedo ou mais tarde. A tarde passou com a superfície de normalidade que ele havia aprendido a construir. Ligou para Armando, repassou as informações sobre Antunes, recebeu a confirmação de que o acesso seria suspenso silenciosamente no servidor com uma justificativa técnica fabricada. Armando ouviu tudo e depois ficou no silêncio de avaliação que Rafael já conhecia. Você está fazendo um bom trabalho, Matos. Mais do que foi contratado para fazer. Rafael não respondeu. A reunião de amanhã é às 10 da manhã. Quero você lá fora, não dentro. Se algo sair do controle, preciso saber que ela está segura no apartamento. Naquela noite, Rafael bateu na porta de Isabela às 21 horas. Ela abriu com o cabelo solto pela primeira vez desde que ele a conhecia. A reunião do seu pai é amanhã às 10, ele disse. Preciso que você fique no apartamento durante esse período. Ela cruzou os braços. Não vou ficar trancada enquanto o meu futuro profissional é decidido numa sala sem mim. Não será decidido. Apenas uma primeira conversa. Mas sua presença em campo durante esse período cria uma vulnerabilidade que não consigo cobrir adequadamente. Você está sendo honesto ou me manejando? Sendo honesto. Como eu sei? Porque até agora, toda vez que fui honesto, você reconheceu. E toda vez que omiti algo, você também reconheceu. Ela ficou olhando para ele. Depois. Tudo bem. Fico. Mas você me conta tudo depois. Tudo que puder. Você é honesto de um jeito complicado, ela disse com um tom próximo de carinho, sem se comprometer inteiramente com isso. Complicado é melhor do que falso. É, ela concordou. Ela se encostou no batente da porta. Rafael ficou onde estava. A luz do corredor estava baixa. Quando você terminar esse trabalho, o que você faz? Próximo trabalho. E não cansa? Cansava menos antes. Ela virou o rosto para ele. Antes de quê? Ele não respondeu. Mas a resposta estava ali, legível no silêncio, e ela era inteligente o suficiente para lê-la sem palavras. Boa noite, Rafael, ela disse, com a voz que havia aprendido a usar o nome dele de um jeito que carregava mais do que um nome costuma carregar. Ela fechou a porta. Ele foi direto para o apartamento de hóspedes, sentou na borda da cama e ficou olhando para o telefone na mão sem ver nada na tela. Porque o que estava vendo estava do lado de dentro e não havia nenhum protocolo no mundo que cobrisse aquilo adequadamente. A reunião das 10 da manhã terminou às 11h47. Rafael soube do término, porque Armando ligou assim que o representante do grupo adversário saiu do edifício da Holding, na Avenida Paulista. A ligação foi curta, apenas um relato de que as conversas estavam em andamento, que nenhum acordo havia sido firmado e que a situação continuava instável, mas controlada. Rafael agradeceu, desligou e olhou para a porta fechada do apartamento de Isabela. Ela havia ficado dentro, como combinado, mas não sem trabalhar. Ele ouvia, pelo corredor, o som das plantas sendo desenroladas na mesa, o clique de teclas de computador, uma ou duas frases faladas ao telefone em tom baixo e concentrado. Ela havia transformado o confinamento em produtividade. Era completamente Isabela. Ele bateu na porta. Ela abriu em menos de 5 segundos. Estava esperando. Como foi? Conversas abertas, nada fechado. Seu pai está manejando. Ela respirou fundo. Não era alívio completo, mas era o suficiente para soltar algo nos ombros. Entre, ela disse. A mesa estava coberta de folhas. Não as plantas do tatuapé desta vez. Eram plantas de um outro projeto, maior, que Rafael reconheceu pelos números na margem como o conjunto do Brooklyn que estava em construção. Ela havia estado trabalhando em otimizações enquanto esperava notícias que poderiam mudar o contexto inteiro do seu trabalho. Rafael olhou para aquilo e sentiu algo que não conseguiu nomear imediatamente. Uma espécie de respeito misturado com algo mais quente e menos profissional. Você não consegue simplesmente esperar, consegue? Ele disse. Esperar sem fazer nada é desperdiçar tempo que o problema vai usar de qualquer jeito. Ela coletou algumas folhas. O que vem a seguir? Seu pai vai precisar de alguns dias para as negociações seguirem o curso natural.
O grupo do outro lado sabe agora que a fonte interna foi comprometida, mesmo que não saibam que sabemos. A pressão deve diminuir no curto prazo. E Fuentes? Ainda monitorado. Douglas me avisaria se houvesse movimento. Ela assentiu. Ficou em silêncio por um momento, de pé, com uma folha na mão, olhando para nada específico. Rafael? Sim. Ontem à noite você não respondeu minha pergunta. Ele soube imediatamente qual pergunta. Havia uma parte dele que havia esperado que ela não voltasse ao assunto. Não porque tivesse medo da resposta, mas porque a resposta existia e era real, e nomeá-la em voz alta mudava as coisas de forma que não tinha mais volta. Não respondi porque a resposta complica tudo. Ele disse com honestidade direta, o único modo que conhecia. Já está complicado. Eu sei. Então, ele ficou em silêncio por um momento. E então disse a coisa que havia estado contendo desde a corrida no parque, desde o jantar na bancada, desde o corredor na noite anterior. Antes de você. Ela ficou imóvel. A folha na mão não se movia. A cidade lá fora continuava o seu barulho de sempre, completamente indiferente ao que estava acontecendo naquele 15º andar. Isso é um problema, ela disse por fim. Mas havia algo na voz que contradiz as palavras. Não alívio exatamente, mas o reconhecimento de alguém que ouve confirmado algo que já suspeitava e não sabe ainda se isso é bom ou ruim, apenas que é verdadeiro. É um problema, ele concordou. Você foi contratado para me proteger. Fui. E agora está me dizendo que... Não estou dizendo que vou deixar de fazer meu trabalho. Estou sendo honesto sobre o que está acontecendo porque você pediu honestidade. Ela largou a folha sobre a mesa. Deu 2 passos em direção a ele. Havia algo diferente na forma como ela se movia agora. Não a mulher que controlava o ambiente todo, mas alguém que havia decidido parar de controlar aquela situação específica. E o que está acontecendo? Ela perguntou de perto com uma voz que ele não conhecia ainda, mas que reconheceu como a mais real de todas as vozes que ela havia usado com ele até ali. Ele poderia ter recuado. Havia um protocolo para isso. Um caminho profissional que ele conhecia bem. Mas havia também uma linha que os dois haviam cruzado sem saber exatamente quando. E fingir que não haviam cruzado seria a única coisa verdadeiramente desonesta que ele poderia fazer naquele momento. Ele a beijou. Ela o deixou e então correspondeu. Não com hesitação, mas com a mesma qualidade de decisão consciente que ela colocava em tudo o que fazia. E havia naquele beijo a tensão acumulada de semanas de distância calculada e conversas em bordas de significado, mas havia também algo que surpreendeu os dois. Calma. Como se fosse a coisa mais natural do mundo, depois de tudo. Quando pararam, ela ficou com os olhos fechados por um segundo. Isso complica tudo, ela disse. Eu sei. E você vai continuar me protegendo com a mesma competência de antes? Com mais. Ela abriu os olhos. Havia um sorriso no canto da boca. Não a ironia dos primeiros dias, mas algo genuíno e ligeiramente vulnerável. Então talvez o problema seja manejável, ela disse. Rafael não respondeu. Mas havia algo dentro dele que havia mudado de posição com a permanência de uma coisa que se move uma vez e não volta ao lugar anterior. A regra que havia seguido por anos, nunca se envolver, nunca sentir, estava viva o suficiente para que ele ainda pudesse ouvi-la. Mas havia perdido a autoridade absoluta que tinha antes. E naquele momento, naquele apartamento com as plantas espalhadas pela mesa e a cidade barulhenta lá fora, Rafael Matos ficou com aquela perda e descobriu que não conseguia lamentá-la. Nas horas que se seguiram, a vida prática não parou. Douglas ligou às 14 horas, confirmando que Fuentes havia se movido para os arredores da holding antes da reunião e saído logo após o representante do grupo, o que sugeria coordenação entre eles. Rafael repassou a informação para Armando, que a recebeu com a frieza calculista de quem já havia considerado aquela possibilidade. Isabela voltou para a mesa de trabalho. Tinha um prazo para o relatório de progresso do Brooklyn, que não se curvava para nenhuma circunstância pessoal. Rafael sentou no sofá, a uma distância respeitosa,
e verificou os relatórios de monitoramento com a atenção de sempre. O silêncio entre eles era diferente de todos os anteriores. Não o da resistência, não o da trégua, mas o de duas pessoas que não precisam mais justificar a presença uma da outra. Às 17 horas, o telefone de Rafael tocou. Era Douglas. Voz tensa, economia de palavras. Fuentes está no seu edifício. Térreo. Entrou com o acesso de um prestador de serviço revogado há 3 semanas, mas que o sistema local não havia atualizado. Rafael estava de pé antes de terminar de ouvir. Isabela, preciso que você vá para o quarto agora. Feche a porta e não abra até eu dizer. Ela leu o tom sem precisar de explicação. Foi. Rafael posicionou-se na entrada do apartamento, coordenando a interceptação no térreo, enquanto mantinha o corredor no ângulo de visão. 13 minutos depois, Douglas confirmou. Fuentes detido no lobby pelo porteiro e segurança, acesso irregular como justificativa. Nenhum confronto. Apenas um homem que havia calculado mal a velocidade do contramovimento. Rafael abriu a porta do quarto. Isabela estava sentada na beira da cama, costas eretas, telefone na mão. Acabou? Por hoje sim. Ela se levantou, caminhou até ele e ficou parada a uma distância muito menor do que havia entre eles até a manhã daquele dia. Então, com uma naturalidade que aparecia nela, quando ela baixava completamente a guarda, colocou uma mão aberta no centro do peito dele. Não abraço, não beijo, apenas presença direta. Obrigada, ela disse muito simplesmente. Rafael colocou a mão sobre a dela. Foi um gesto pequeno, mas havia coisas pequenas que pesavam mais do que todas as grandes, e aquela era uma delas. Armando Drummond Vasconcelos era um homem que havia construído um império inteiro a partir de uma capacidade rara. Ele lia pessoas com a mesma precisão que lia balanços financeiros. E o que ele leu, no dia em que convocou Rafael para uma reunião no escritório da holding na Avenida Paulista, foi suficientemente claro para que ele dispensasse preâmbulos. Você está se envolvendo com minha filha? Não era pergunta. Rafael ficou em silêncio por um segundo. Não o silêncio defensivo de quem foi pego, mas o de quem escolhe palavras com responsabilidade. Há algo entre nós que não estava previsto quando aceitei o trabalho. Quero ser honesto sobre isso. Armando ficou do outro lado da mesa longa de vidro, com aquele olhar que não piscava mais do que o necessário. Você foi contratado para protegê-la, não para... Com respeito, senhor. Eu sei exatamente para que fui contratado. E meu trabalho não foi comprometido em nenhum momento. O que aconteceu ontem com Fuentes demonstra isso. O que aconteceu ontem demonstra eficiência. O que me preocupa é o que vem depois da eficiência. O que vem depois é ela, Rafael disse, com uma simplicidade que não deixava espaço para interpretação dupla. Se isso for um problema para o senhor, posso indicar outro profissional igualmente competente para assumir a partir de agora. Mas não vou fingir que o que existe não existe, só porque é inconveniente. O silêncio que se seguiu foi longo. Armando se levantou, foi até a janela que dava para a Paulista lá embaixo e ficou de costas por um momento que Rafael usou para regular a respiração, sem que parecesse que precisava regulá-la. A mãe dela era igual, Armando disse, por fim, com uma voz diferente de todas as outras que Rafael havia ouvido naquele homem. Mais lenta, com peso real. Não aceitava proteção. Não aceitava que eu soubesse mais do que ela sobre os riscos que a cercavam. Até o dia em que eu não pude fazer nada para mudar o que aconteceu. Rafael não falou. Entendeu que aquele era um momento que pedia silêncio. Eu erro com ela, continuou Armando. Sei que erro. Controlo demais porque tenho medo demais, e ela paga o preço disso toda vez. Mas não consigo parar completamente. Ele se virou. Você vai machucá-la? A pergunta era direta. A resposta saiu com a mesma velocidade e sem nenhuma hesitação. Não. E se um dia eu perceber que estou machucando, vou embora antes de causar dano maior. Armando o olhou por um longo tempo. Essa é a resposta mais honesta que alguém me deu sobre ela em muitos anos. Uma pausa. Continue o trabalho, até a situação estar completamente resolvida. Depois disso, o que for entre vocês não é mais da minha conta.
Rafael assentiu. Saiu do escritório com o peso da conversa ainda nos ombros, mas com algo que ele reconhecia como uma forma de bênção relutante, não calorosa, não entusiasmada, mas real. Quando voltou para o Itaim, Isabela estava na sala com o projeto do Tatuapé aberto na mesa. Ela levantou os olhos quando ele entrou. Como foi? Seu pai sabe. Ela pousou a caneta. O que ele disse? Perguntou se eu ia te machucar. E você disse? Que não. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois, com uma voz que tinha aquela qualidade específica de quando ela estava sendo completamente real. Ele nunca perguntou isso para ninguém antes. Uma pausa. Você deve ter causado uma impressão. Ou ele está ficando mais velho. Ela deu uma risada pequena, genuína, rápida, o tipo que aparece antes que a pessoa pense em contê-la. Rafael arquivou aquela risada como uma das coisas mais valiosas que havia ouvido em muito tempo, o que dizia tudo sobre como as suas prioridades haviam mudado nas últimas semanas sem pedir licença. Nos dias seguintes, as negociações entre Armando e o grupo adversário chegaram a um ponto de resolução parcial. O grupo aceitou retirar a pressão em troca de uma participação minoritária num projeto diferente, sem envolvimento no Tatuapé ou no Brooklyn. Era um acordo que Armando havia arquitetado com a habilidade de quem sabia quando ceder o suficiente para preservar o que importava. Fuentes havia sido formalmente notificado de que seu acesso a quaisquer propriedades ou negócios da Vasconcelos era encerrado, com documentação legal anexada. O contrato de Rafael tecnicamente chegou ao fim com a resolução da ameaça. Ele não foi embora. Não havia conversa formal sobre isso, apenas uma manhã, em que ele estava na cozinha do apartamento de hóspedes quando ela bateu na porta e disse que havia feito café em quantidade suficiente para 2, e ele foi, e isso foi o suficiente como declaração de continuidade. Havia, porém, uma coisa que ele ainda não sabia. Uma coisa que Armando havia guardado durante toda aquela conversa na holding, calculando o momento certo para dizer, ou para deixar que Isabela dissesse quando ela mesma estivesse pronta. E ela estava quase pronta. Rafael percebia isso nas conversas que ela tinha com o pai por telefone nas últimas noites. Mais longas, mais suaves nos ângulos, menos defensivas. Havia uma abertura se formando naquela relação que não havia existido por anos. E Rafael tinha a intuição clara, embora ainda sem as peças todas, de que havia algo nessa abertura que tinha a ver com ele de um modo que ainda não compreendia completamente. A resposta chegaria em breve. E quando chegasse, mudaria o ângulo de tudo o que ele havia compreendido até ali. Não para pior, mas de uma forma que exigiria dele uma capacidade de ser surpreendido que ele havia deixado enferrujar por anos de distância calculada. Ele estava de forma lenta e irreversível, ficando pronto para isso. Na quinta-feira daquela semana, Isabela o chamou para sentar com ela depois do jantar. Ela tinha uma xícara de chá na mão e aquela expressão específica que Rafael já reconhecia como a de quem escolheu o momento com cuidado. Meu pai me contou uma coisa hoje, ela disse. Rafael esperou. Ele me contou por que foi procurar especificamente você, não uma empresa de segurança. Você. Aquilo ficou no ar. Rafael sentiu algo mudar de posição internamente, aquela qualidade de quando uma informação ainda não chegou, mas o espaço que ela vai ocupar já está visível. Ele me disse que seu nome apareceu numa história que eu nunca liguei a você. Ela pousou a xícara. Há 6 anos, meu pai estava numa situação difícil. Um sócio havia tentado forçar sua saída da empresa usando informações privilegiadas. Havia um risco real de que tudo o que ele construiu fosse desfeito. Naquela época, um consultor independente de segurança detectou a fraude antes que chegasse longe demais e apresentou as provas ao conselho da holding. Esse consultor nunca foi nomeado publicamente. O acordo era discrição total. Rafael ficou imóvel. Esse consultor era você, ela disse. Não era pergunta. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois, era. Você salvou a empresa do meu pai há 6 anos, e ele nunca me disse. Contratou você agora sem me explicar a conexão, deixou que tudo se desenvolvesse do jeito que se desenvolveu, e só me disse hoje
porque percebeu que eu tinha o direito de saber o que ele sabia e eu não sabia. Rafael olhou para ela. Havia uma emoção no rosto dela que ele não conseguia categorizar numa única palavra. Gratidão, surpresa, talvez uma leve indignação com o pai pela omissão, e por baixo de tudo isso, algo mais quente e mais pessoal. Por que você nunca me contou? Ela perguntou. Porque não era relevante para o trabalho atual. E porque acordos de discrição existem por razões reais. E por que você não se apresenta por histórias? Ela disse com uma suavidade que ele não esperava. Você chega e faz o que precisa ser feito, e não precisa que ninguém saiba o tamanho do que fez. Ele não respondeu. Ela se levantou, caminhou até o lugar onde ele estava sentado e ficou parada na sua frente. Você mudou a trajetória da minha família 2 vezes, ela disse. Uma vez sem eu saber, e agora? A segunda vez não foi planejada. Eu sei. Ela colocou a mão no rosto dele com aquela qualidade de gesto direto e sem ornamento que ele havia aprendido a reconhecer como a forma mais verdadeira que ela tinha de tocar o mundo. É por isso que importa mais. Rafael ficou com aquilo, com ela, com o peso de tudo que havia acontecido e com a estranha leveza que aquele peso produzia quando havia alguém do outro lado sustentando metade dele. Havia uma regra que ele seguira por anos. Ela estava completamente desfeita agora, e a destruição dela havia produzido algo que ele não tinha vocabulário adequado para nomear. Apenas a certeza de que estava no lugar certo, com a pessoa certa, no momento exato em que precisava estar. 2 meses depois da noite em que Isabela soube da conexão entre Rafael e o passado da família, a vida dos dois havia adquirido uma forma que nenhum dos dois havia planejado, o que, no caso deles, era a única forma que poderia ter funcionado. Planejado demais, seria um artefato. O que existia entre eles era outra coisa, construído em camadas, um dia de cada vez, sem a urgência de nomear antes de entender. Rafael havia encerrado formalmente o contrato com Armando 3 semanas após a resolução do caso Fuentes. Continuou morando no apartamento de hóspedes por mais uma semana, por inércia e por algo que nenhum dos dois queria apressar. Depois, numa tarde de segunda-feira sem nenhum drama especial, ela disse que o apartamento de hóspedes estava ocupando espaço que podia ser usado como ateliê para os projetos menores, e ele entendeu o que aquilo significava sem precisar traduzir. E as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. O ateliê foi montado e ele ficou. O projeto do Tatuapé havia sido aprovado pelo Conselho da Vasconcelos Incorporações 3 semanas antes, com uma margem que surpreendeu até Isabela. Armando havia apresentado o projeto com o mesmo cuidado que ela havia colocado nele, e havia defendido o retorno social como parte do retorno integral do investimento, usando exatamente o vocabulário que ela havia usado com Rafael naquela noite na bancada da cozinha. Ela soube que ele havia escutado. Não disse nada para o pai sobre isso, mas Rafael viu o olhar dela quando Armando anunciou o resultado, e havia naquele olhar uma reconciliação silenciosa que pesava mais do que qualquer conversa. Numa sexta-feira à tarde, Isabela chegou em casa com as plantas do tatuapé enroladas debaixo do braço e um sorriso que não precisava de contexto para ser legível. Rafael estava na cozinha. Ela entrou, largou tudo na mesa, veio até ele e ficou parada na frente dele, sem dizer nada por um momento. Eles aprovaram o começo das obras para março, ela disse. Eu sei, você me mandou mensagem. Mandei. Ela fez uma expressão de falsa surpresa. Que eficiência! 3 mensagens, em maiúsculas, com 2 pontos de exclamação cada. Ela deu aquela risada rápida que ele havia arquivado como uma das melhores coisas que conhecia. Ele a puxou pelo braço e ela foi sem resistência. Algo que o Rafael do primeiro dia não teria conseguido imaginar e que o Rafael de agora recebia com a calma de quem havia aprendido que confiar é um músculo que se fortalece com o uso. Naquela noite, jantaram no apartamento. Era uma sexta-feira comum, sem nenhuma marca especial, além de ser a data em que o projeto que ela havia lutado para existir ganhou o aval para se tornar concreto. Depois do jantar, ela ficou olhando para a cidade pela janela da sala por um longo tempo,
e Rafael ficou do lado dela, sem precisar preencher o silêncio. Você já pensou em como seria, ela disse por fim, se você não tivesse aceitado esse trabalho? Pensei. E? Seria menos, ele disse, com a economia de palavras, que era o seu modo natural de dizer as coisas mais importantes. Ela se virou para ele. Havia algo nos olhos dela que ele reconhecia cada vez com mais facilidade, como a versão dela sem nenhuma camada protetora. A versão que existia antes de qualquer reunião, antes de qualquer armadura profissional, a versão que ele havia conquistado não por esforço, mas por consistência. Você já pensou no que vem a seguir? Ela perguntou. No trabalho? Na vida? Ele considerou. Havia uma época em que aquela pergunta não teria resposta. Não porque ele não soubesse pensar no futuro, mas porque o futuro para ele era sempre uma sequência de próximas missões sem destinação fixa. Agora havia uma destinação. Não um endereço, não um plano rígido, mas uma direção. E uma pessoa nessa direção. Tenho pensado em abrir algo próprio, ele disse. Consultoria de segurança patrimonial. Algo que eu possa construir sem precisar aceitar qualquer trabalho que apareça. Ela o olhou. Quando você decidiu isso? Fui decidindo aos poucos. É o tipo de coisa que não tem um momento exato. Como a maioria das coisas que importam, ela disse. Ele concordou com um leve movimento de cabeça. E havia algo naquele momento, na sala iluminada, na cidade lá fora, nos dois de frente um para o outro com a facilidade de quem já não precisa mais provar nada, que era diferente de qualquer coisa que Rafael havia conhecido antes. Não a adrenalina de uma situação de risco, não a satisfação fria de um trabalho concluído, mas algo mais quieto e mais duradouro, a sensação de que o lugar onde ele estava era pela primeira vez em muitos anos o lugar onde ele deveria estar. 3 dias depois, Armando Vasconcelos ligou para Rafael diretamente. Não para falar de trabalho, não para dar instrução, para perguntar como ele estava. Foi uma conversa de 4 minutos, com a desajeitada tentativa de proximidade de um homem que havia aprendido tarde demais que controlar não é o mesmo que cuidar, e que estava com toda a lentidão do seu temperamento aprendendo a diferença. Rafael respondeu com honestidade. Disse que estava bem. Disse que o projeto de consultoria estava tomando forma. Disse que Isabela parecia mais leve nas últimas semanas. Armando ficou em silêncio por um momento. Depois disse, com a voz baixa de quem paga um custo real por uma concessão. Ela está, desde que você ficou. Rafael não respondeu. Não precisava. Armando desligou com a brevidade que era o seu modo de encerrar as coisas que o afetavam mais do que ele queria mostrar. Rafael ficou com o telefone na mão por um momento. Pensou na regra que havia seguido por tantos anos, na proteção que ela havia prometido, na limitação que havia sido na prática. E pensou em tudo que havia acontecido desde aquela manhã chuvosa na Faria Lima, quando uma mulher de olhar direto havia aberto uma porta e dito com perfeita ironia que ele devia ser o erro que o pai dela havia cometido naquela semana. Não havia sido um erro, havia sido, com toda a improbabilidade que as coisas verdadeiramente importantes carregam, exatamente a coisa certa. No sábado seguinte, Isabela o levou pela primeira vez ao canteiro do Tatuapé, não por agenda de trabalho, mas porque queria que ele visse o terreno antes das obras começarem. Era um lote grande, com vegetação espontânea crescendo nos cantos, cercado por um bairro que havia se acostumado a ser ignorado e que agora, lentamente, estava aprendendo a ser visto. Ela caminhou pelo perímetro com o mesmo olhar que tinha em todos os canteiros, aquele de quem lê o espaço antes de qualquer coisa ser construída nele. Rafael caminhou ao lado dela, não atrás, ao lado, pela primeira vez. Daqui a 2 anos, ela disse, parada no centro do terreno, olhando para onde as fundações iriam. Vai ter gente morando aqui, famílias, crianças, pessoas que antes não cabiam no orçamento de nenhum projeto na cidade. E vai ter áreas verdes, ele completou, lembrando das plantas da mesa. Vai. Ela o olhou. Você prestou atenção. Sempre presto atenção. Eu sei. Ela sorriu. É o que me assusta
e me tranquiliza ao mesmo tempo. Eles ficaram em silêncio por um momento, os dois olhando para o terreno vazio, que em breve deixaria de ser vazio. E Rafael pensou que havia algo naquele lugar, naquela ausência temporária, de forma que continha a promessa de tudo que viria, que se parecia com o que havia entre eles nos primeiros dias, um espaço que ainda não tinha nome, mas que já tinha estrutura, que já sabia o que ia ser, mesmo antes de ser construído. "Você vai estar aqui quando inaugurar?" Ela perguntou. "Se você quiser que eu esteja." "Quero." Foi simples assim. Como as coisas que têm certeza costumam ser, sem cerimônia, sem drama, apenas a declaração direta de alguém que havia aprendido que clareza é uma forma de respeito. Voltaram para o Itaim no fim da tarde, com a cidade pegando fogo no laranja do pôr do sol, que às vezes São Paulo concedia como um lembrete de que havia beleza mesmo sob o concreto. Rafael dirigiu. Ela ficou olhando pela janela, com aquele olhar que misturava a cidade com alguma coisa que estava acontecendo dentro dela, e que ele já não precisava decifrar, porque havia aprendido a simplesmente confiar que era real. Havia chegado naquela cidade como sempre chegava nos lugares, de passagem, com mochila leve e sem planos de ficar. E havia ficado, não porque o contrato exigiu, não porque a situação forçou, mas porque havia encontrado algo que não sabia que procurava. Uma pessoa que não queria controlá-lo, apenas estar ao lado. E que ao estar ao lado havia mudado o ângulo de tudo. 6 meses depois do início de tudo, numa manhã de março em que São Paulo acordou com um céu mais limpo do que costumava ter direito, as obras do conjunto habitacional do Tatuapé foram iniciadas com uma cerimônia pequena e sem protocolo excessivo, do jeito que Isabela havia pedido. Sem palanque, sem microfone, sem discurso longo. Apenas as pessoas envolvidas no projeto, os futuros moradores que haviam participado das consultas de desenho participativo e o som da primeira retroescavadeira entrando no terreno com a solenidade discreta das coisas que importam de verdade. Armando Vasconcelos estava lá, de terno como sempre, mas sem a rigidez habitual dos ombros. Ele ficou ao lado da filha durante a cerimônia e, em algum momento, colocou a mão no ombro dela por 2 segundos. Um gesto pequeno para qualquer observador casual, enorme para quem conhecia a história dos dois. Isabela não disse nada, apenas cobriu a mão do pai com a dela por um instante antes de voltar a olhar para o canteiro. Rafael estava 3 metros atrás. Por hábito, por natureza, e também porque havia algo naquele momento que pertencia aos dois, pai e filha, e que ele sabia reconhecer como espaço que se respeita. Mas depois, quando a cerimônia terminou e as pessoas começaram a se dispersar pelo canteiro em pequenos grupos, Isabela virou e o encontrou onde ele sempre estava. E desta vez caminhou até ele, em vez de esperar que ele viesse, um gesto que parecia pequeno e que, para os dois, carregava o peso de tudo que havia mudado. "Você viu?" Ela disse com os olhos iluminados por aquela qualidade que ele havia aprendido a chamar internamente de aversão dela sem defesas. "Vi tudo. E? É exatamente o que você disse que seria." Ela ficou olhando para ele por um momento e havia no rosto dela uma mistura de coisas que ele não tentou separar. Alegria, alívio, orgulho, no sentido mais honesto da palavra, e aquela abertura específica que ela reservava para ele e que nos primeiros dias ele nunca teria imaginado que existia dentro daquela mulher de olhar direto e ironia pronta. "Obrigada por estar aqui", ela disse. Não precisava agradecer. Precisava. Uma pausa. "Não pelo guarda-costas. Por você." Rafael ficou com aquilo. Ficou com ela. Ficou com o canteiro ao fundo, com o barulho da retroescavadeira que estava começando a construir algo onde antes havia ausência, com a cidade enorme e barulhenta em volta que, naquele recorte específico de manhã, parecia ter baixado o volume por um segundo só para dar espaço ao que estava acontecendo ali. Havia entrado naquele trabalho com uma regra que havia carregado por anos como escudo e como prisão ao mesmo tempo. A regra havia se desfeito não num momento dramático, não numa decisão consciente, mas em camadas. Uma conversa, um silêncio,
Uma corrida no parque, um arroz com ovo numa cozinha iluminada, um beijo num apartamento com plantas espalhadas na mesa, uma mão aberta no centro do peito dele, que havia custado mais do que qualquer operação de campo que ele conhecia. E o que havia no lugar da regra não era vulnerabilidade. Era algo mais sólido do que a regra jamais havia sido. A escolha diária, consciente e sem arrependimento, de estar presente, de sentir, de não tratar a distância como virtude, quando a proximidade era a coisa verdadeira. Armando Vasconcelos passou por eles no canteiro, a caminho do carro, e parou por um segundo. Olhou para Rafael com aquele olhar de avaliação que o homem jamais abandonaria completamente. E então, com a brevidade que era a sua forma de dizer o que custava dizer, "Bom trabalho, Matos." Não era apenas sobre a segurança. Os dois sabiam. Rafael assentiu. Armando foi. Isabela o viu partir com um sorriso que tinha ali dentro muitos anos de relação complicada e alguma coisa nova que estava aprendendo a crescer no espaço que a complicação havia deixado. "Ele está tentando", ela disse. "Está. É o suficiente por enquanto." Rafael concordou. E ficaram ali os dois enquanto o canteiro acordava ao redor deles com o barulho específico do começo das coisas. Aquele barulho que não é bonito, mas é real, que não é suave, mas é necessário, que anuncia não o fim de alguma coisa, mas o início. A exceção que Rafael jamais havia permitido havia se tornado, com toda a ironia silenciosa que a vida reserva para as suas melhores surpresas, a única coisa que havia dado sentido a tudo. E ele estava ali para viver cada detalhe disso. Presente, sem distância calculada, sem regra que o protegesse de sentir. Naquela tarde, depois que o canteiro ficou apenas com a equipe técnica e o barulho das máquinas havia tomado conta do terreno, os dois foram a pé até um bar pequeno na rua lateral, com mesas de plástico na calçada e um cardápio que não tinha nada além do essencial. Isabela pediu um suco de laranja. Rafael pediu água. Sentaram do mesmo lado da mesa, virados para a rua, e ficaram em silêncio por um tempo que em outras épocas teria parecido vazio e que agora era simplesmente confortável. "Você já voltou a Araguari?" ela perguntou sem motivo aparente além da curiosidade genuína que ela havia deixado de filtrar com ele. "Não fui há quase 4 anos." "Saudade?" Ele considerou com honestidade. "Da cidade, às vezes. Da irmã, quando penso que deixo passar tempo demais sem ligar." "Você deveria ligar mais." "Eu sei. Não é crítica. É só verdade." "Eu sei que não é crítica." Ele a olhou. "Com você, eu aprendi a diferença entre crítica e verdade dita com cuidado." Ela ficou em silêncio por um momento, como fazia quando algo chegava de um ângulo que ela não esperava e precisava de um segundo para assentar. "Isso é uma das coisas mais bonitas que você me disse." Ela falou por fim. Não era para ser bonito. Era para ser verdadeiro. "As duas coisas podem ser a mesma coisa," ele concordou. E havia algo naquela troca, pequena, sem peso dramático, completamente ordinária, que era exatamente o tipo de coisa que ele havia treinado uma vida inteira para não precisar. E que agora precisava mais do que qualquer protocolo, qualquer perímetro, qualquer regra que havia carregado como escudo. À noite ele ligou para a irmã. A conversa durou 40 minutos, longa para os padrões deles, que haviam se acostumado com mensagens breves e ligações funcionais. Ela perguntou como ele estava. Ele disse a verdade. Ela ficou quieta por um segundo e então disse que ficava feliz. Não pediu detalhes. Não precisou. Havia algo na voz dele que havia mudado o suficiente para que ela ouvisse sem precisar de palavras. Quando desligou, Isabela estava na porta do quarto com uma xícara de chá na mão, tendo ouvido o suficiente para entender sem perguntar. "Foi bem?" ela perguntou. "Foi." Uma pausa. "Você tinha razão. Devia ter ligado antes. Você ligou agora. É o que importa." Ele ficou olhando para ela por um momento, para essa mulher que havia aberto uma porta num corredor do 32º andar e dito que ele devia ser o erro da semana, e que havia sido, em vez disso, a coisa que mudou a direção de tudo que veio depois. Havia uma versão da sua vida em que aquele trabalho havia sido recusado,
em que ele havia escolhido outro contrato, outra cidade, outra missão sem nome nem rosto no final. Essa versão existia como possibilidade e não deixava nenhuma saudade, porque a versão que havia acontecido era a única que ele conseguia imaginar como real. Vem, ela disse, inclinando a cabeça para a sala. Ele foi. Fim da história. Queridos ouvintes, chegamos ao fim da história de Rafael e Isabela. Dois mundos opostos que a vida uniu da única forma que funciona de verdade. Devagar, com honestidade, e sem que nenhum dos dois percebesse exatamente quando a linha foi cruzada. Se essa história tocou algo em você, se você ficou aqui até o canteiro do Tatuapé ganhar vida, até Armando finalmente dizer o que custava dizer, até Rafael ligar para a irmã 40 minutos depois de anos de distância, então você sabe que esse canal existe para isso. Para as histórias que ficam depois que o áudio termina, que continuam andando dentro da gente quando a tela já apagou. Inscreva-se no canal para não perder nenhum dos próximos capítulos da vida real em formato de narrativa. Deixe o seu like. Ele é pequeno para você e enorme para nós. E nos conte nos comentários. Qual personagem chegou mais perto de alguém que você conhece? Rafael com a sua distância aprendida e a regra que carregou como escudo por anos? Ou Isabela, com os muros invisíveis que só caem para quem não tenta derrubá-los à força? Estamos esperando por você nos comentários. Até a próxima história.